Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cresce Bebê. Eu sou Carol, fisioterapeuta pediátrica, e aqui no meu canal eu ajudo você a acompanhar o desenvolvimento motor do seu bebê de uma forma mais tranquila e sem tantas preocupações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os bebês que ainda não conseguem segurar a cabecinha. Antes do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito no crescimento do canal e além disso, você vai receber toda semana um vídeo novo. Bom, o fato do bebê não conseguir segurar a sua cabecinha, não sustentar a sua cabeça, traz muita angústia, muita preocupação para as mamães e famílias de bebê. Então, vamos entender um pouquinho como que essa evolução da cabecinha do bebê acontece. Quando um bebezinho nasce, ele não tem condição ainda de segurar a sua cabecinha. Ele não tem força ainda para isso, o bebê ainda é bem molinho e isso é normal. A evolução desse controle cervical, que é o fato do bebê segurar a sua cabeça, acontece no decorrer do primeiro trimestre de vida do bebê. Então, primeiro, quando o bebê ainda é bem novinho, recém-nascido, a única coisa que ele consegue fazer quando a gente coloca ele deitadinho de barriguinha para baixo é subir a sua cabecinha, virar para liberar a respiração e deitar de novo. Esse é um movimento reflexo que o bebê faz apenas para ele conseguir respirar. Isso significa que todas as vezes que você coloca um bebê novinho de barriguinha para baixo, você precisa supervisionar, você precisa estar ali por perto, de olho, para ver se o bebê vai conseguir subir a cabecinha e virar para respirar. Significa também que esse é um bebê que precisa ter a sua cabecinha apoiada, sustentada, quando ele está no colo, quando ele vai mamar, quando ele vai tomar banho, quando você vai trocar o bebê de uma superfície para outra. Sempre essa cabecinha precisa estar sustentada pela sua mão. A partir daí, no decorrer de todo o primeiro mês de vida, então perceba que não significa que o seu bebê completou hoje um mês e ele já tem que ter apresentado essa evolução. Então, primeiro se acalme. Isso vai acontecer no decorrer do primeiro mês. Talvez o seu bebê complete 2 meses, ainda com ela mais molinha, mas no decorrer do segundo mês, conforme você vai colocando o seu bebê deitadinho todos os dias de barriguinha para baixo e com o seu próprio desenvolvimento natural, ele apresente uma evolução bem considerável. E aí o bebê já tem mais força e consegue manter por mais tempo antes de apoiar. Uma hora ele vai cansar e vai apoiar. O bebê que tem 1, 2 meses ainda se cansa e apoia. Isso é normal. Na sequência, então, no decorrer do terceiro mês, é que essa cabecinha, que esse pescocinho vai ficar ainda mais firme. A mesma coisa, ele começa o terceiro mês de uma forma e ao final do terceiro mês ele já evoluiu, já tem condição de segurar a sua cabecinha com mais autonomia, com mais força, tanto deitadinho de barriguinha para baixo, quanto para cima ou no colo. Então o mais importante é que você perceba essa evolução e ela é rápida, ela dura só 3 meses. Então você observa quando ele é recém-nascido, ainda bem molinho, aquele esforço enorme para subir a sua cabecinha. No decorrer do primeiro mês melhora, no decorrer do segundo mês vai ficando cada vez mais firme. No segundo mês ele já olha para um lado, olha para o outro e no terceiro mês ele ainda está mais firme, consegue manter por mais tempo, muitas vezes apoiadinhos no cotovelo, olha para um lado e olha para o outro. Então eu percebo que muitas das preocupações acontecem porque as mães pesquisam na internet que quando o bebê completa 3 meses, ele precisa ter o controle cervical. E isso muitas vezes acontece de forma mais efetiva no decorrer do terceiro mês.
e não quando ele acaba de completar, principalmente se é um bebê que foi colocado de barriguinha para baixo muito tarde. Às vezes ele vai ter esse controle mais ao final do terceiro mês do que no início dele. Esse período de 1 mês na vida de um bebê, ele significa uma evolução muito grande, muitas mudanças acontecem entre os 2 e os 3 meses de vida do bebê. Então tenha paciência, não se desespere. Para ajudar seu bebê a ganhar esse controle, coloque ele todos os dias deitadinho de barriguinha para baixo. Você vai observar que no começo ele vai levantar a cabecinha com muito mais dificuldade, e aí conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais tempo de barriguinha para baixo, ele vai melhorar, ele vai evoluir. Alguns dias vão ser mais difíceis, ele vai aceitar menos, vai ficar 1 minutinho, 2 e já vai reclamar. E aí você pode tirar ele da posição, ou você pode usar posições alternativas, como deitar o bebê em cima do seu corpo. E aos poucos ele vai ganhando essa força. Aqui no canal tem vídeo específico sobre isso para te ajudar a começar a colocar o bebê de barriguinha para baixo e quais são essas posições alternativas para você ir fazendo isso aos poucos. Esse não é para ser um momento sofrido, nem para você, nem para o seu bebê. Então assista aos vídeos, aproveite o conteúdo e vá fazendo isso com calma e com tranquilidade. O que acontece muitas vezes é que os bebês são diferentes, nós somos diferentes. Então alguns bebês você coloca de barriguinha para baixo, ainda bem novinho, e o bebê não reclama, facilmente ele se adapta a essa posição, enquanto outros bebês demoram mais, precisam se adaptar ao barriguinha para baixo, e aí acabam demorando um pouquinho mais, mas isso dentro de uma janela esperada, né? Uma janela motora que seja esperada, ou seja, ele ganhou o controle cervical no final do terceiro mês, enquanto um outro bebê ganhou mais no início do terceiro mês. E isso faz parte das diferenças individuais que nós temos e é completamente natural. Eu espero que as minhas informações, que as minhas dicas, o meu conteúdo ajude você a ter uma maternidade mais leve. Um beijo e até o próximo vídeo.